Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de urgência e emergência. Vamos falar hoje do trauma, que é o professor José Ivo. E para iniciarmos nosso assunto de hoje, de urgência e emergência, vamos debater a definição do que é o trauma, tá? A maioria dos problemas de saúde pública de grande magnitude, né, e transcendência está relacionada ao trauma, tá? É uma lesão, traumas são lesões que acarretam danos em funcionamento de todos os órgãos vitais e eles representam no Brasil a terceira causa de morte, tá? No mundo, 1 a cada 10 óbitos, tá? No mundo, 1 a cada 10 óbitos é decorrente do trauma. Tem o trauma também, ele se apresenta-se através do politraumatismo, né? Que são vários traumas em um único local, tá? Algum acidente, por exemplo, pode deixar um paciente com vários traumas, várias lesões em diferentes partes do corpo. A prevenção em saúde pública assegura que seja feito o uso de cinto de segurança e capacete para prevenir, né, riscos para decorrente de possíveis traumas e politraumatismo. E também para prevenir traumas na infância, né? E é importante sempre fazer o uso de EPIs e EPCs. EPIs que são equipamentos de proteção individual e EPCs são equipamentos de proteção coletiva. Entre os traumas, entre todos os traumas, nós vamos ter o traumatismo crânioencefálico, tá? Qualquer alteração que afete a cabeça, couro cabeludo, crânio, meninge, encéfalo, é considerado traumatismo crânioencefálico, tá? Quais são os principais sinais e sintomas de um traumatismo crânioencefálico? O comprometimento de habilidades cognitivas, né? Onde a pessoa que recebeu esse trauma vai desenvolver uma debilitação cognitiva, tá? O aumento da pressão intracraniana, alterações hemodinâmicas, a hipovolemia, né, que é a queda de fluxo sanguíneo, como também inconsciência, perda de líquido pelo nariz ou ouvido, né, através das fraturas, equimose, isquemia, necrose e morte cerebral, tá? E chegando até o óbito do paciente, tá? Alguns outros sinais também são identificados em um traumatismo craniano, né? Temos aqui fraturas do nariz, tá? Sinal de Bader, sempre uma lesão, né? Uma lesão, uma equimosinha atrás da orelha, chamada de sinal de Bader. E olhos, sinal de Guaxinim, tá? Sinal de Guaxinim. São, além de todos os sinais e sintomas, esses são bem específicos do traumatismo crânioencefálico. O tratamento medicamentoso para esses casos de traumatismo é um monitor diurético, né? 1 kg por quilo peso da pessoa, mantetifenidato, agomelatina, modafinilina, amandatina, velaxacina e rivastigmina. Cuidados de enfermagem em relação a esses traumatismos crânioencefálicos, né? Devemos, diante desses acidentes, dessa assistência, né, dessa emergência, fazemos a avaliação primária da situação neurológica, tá? Que é o nível de consciência do paciente, avaliar os níveis de consciência, se está responsivo, tá? A avaliação do trauma segue uma sequência que é o XABCDE, o XABCDE do trauma, né?
Devemos ter, em relação a esses traumas, além da avaliação primária de situação neurológica, né? O curativo oclusivo, sugestivo de compressão, se não há aumento da pressão intracraniana. No caso, traumas geralmente são acompanhados de hemorragias e o X da classificação da avaliação do trauma corresponde às hemorragias, tá? Aí vem a estabilização manual da coluna, né? Imobilização em prancha longa e alinhamento anatômico. Essa estabilização manual inclui a introdução do colar cervical, tá? Limpeza da lesão em caso de fraturas do crânio, imobilização do objeto lesado, né? Se for por arma branca, infusão venosa, introdução de soro fisiológico, 250 ml, e encaminhar imediatamente ao hospital, né? Em casos de perda sanguínea, hemorragias, deve ser feita logo uma transfusão sanguínea, se disponível. Temos que fazer a ventilação de resgate com cautela ou oxigenação sobre máscara. Sempre fazer a oximetria de pulso, né, e controlar sangramentos externos com o uso de torniquetes, tá? E monitorar sinais vitais e avaliar o ECG, tá? Temos como trauma também o trauma torácico, tá? São lesão que afeta o tórax e órgãos externos da cavidade torácica, mais frequente em acidentes automobilísticos, né? As causas principais sinais de pneumotórax, hemotórax, tamponamento cardíaco, né? Fraturas de costelas, dor intercostal, hipoxemia, cianose, dispneia, taquipneia, mecanismo pendicular e hipoventilação. Como mostra as imagens, não. Como o tórax ele impacta diretamente na direção para quem é condutor, a falta de segurança pode arremessar essas pessoas dentro do automóvel ou para fora do automóvel, né? E vários traumas podem ocorrer, né? Nesses tipos de lesão, né, causado por acidentes automobilísticos, além desse trauma, pode se dar também trauma na cervical, tá? Através do efeito chicote, porque o corpo é arremessado para frente e depois, quando o carro para, a região da cabeça volta para trás, causando uma lesão da cervical. Chamamos esse do efeito chicote, tá? Tratamento medicamentoso para traumatismo torácico analgésicos opioides, né? E não opioides, importantes, temos os fatos de morfina, tramadol, codeína, dipirona. E antihemorrágico, né? Oseltamivir e a vitamina K. Os cuidados de enfermagem é a avaliação primária da vítima, né? XABCDE, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso, XABCDE. A oximetria de pulso, que é para verificar os níveis de oxigênio no sangue. Oxigenação com máscara não reinalante até 15 litros de oxigênio. Infusão venosa, né, de 250 ml ou 1015 ml para sangramentos intensos. E a administração de medicamentos analgésicos, tá? Encaminhar rapidamente para o hospital. Auxiliar a equipe da intubação do paciente, se necessário, e cuidados com os drenos torácicos, né? A base de selo d'água, tá? Os drenos torácicos, né? Com selo d'água, tá? E monitorar sinais vitais, curativos oclusivos e fixo para objetos encravados no tórax, tipo a faca, né? Temos aqui uma faca cravada. É importante que esses objetos encravados no organismo não podem ser removidos, tá, pessoal? Tem que se permanecer lá, no local. O trauma abdominal é uma lesão, né, da cavidade
abdominal e das vísceras, né? Internas, região desprotegida, pode ser aberta ou fechada, esses traumas abdominais. Os abertos podem ocasionar as eviscerações, que é a exposição visceral, onde todas as vísceras são expostas, tá? Os sinais e sintomas é sangramento pela lesão e por orifícios naturais, sangramento pela lesão, né, ou orifícios naturais, tipo dor e rigidez abdominal, dor intensa, hematoma periumbilical, dispneia, evisceração, como já falei, que temos epitaxe, tá? Ou essas equimoses bastante evidentes. O trauma tóraco-abdominal, né, que é do tórax até o abdômen, ele é um ferimento geralmente causado por arma de fogo, né? Quando vocês verem essa sigla FAF, tá? Significa ferimento, arma de fogo. Eles podem ser encostados e que observa-se o cano da arma queimado o orifício do projétil, né? E afastamento da lesão. Temos aqui, ó, certo? E longa distância, que a pólvora não queima, provoca um chumaço na pele, né? Só a abertura do orifício da bala, como isso aqui aí, como é essa daqui, tá? Curta distância, a longa distância. E temos os ferimentos por arma branca, né? O FAB, né? FAB, que significa ferimento por arma branca. É uma lesão perfurante única ou múltipla que causa hemorragia e atinge órgãos vitais, tá? Tratamento medicamentoso para esses tipos de traumas abdominais são analgésicos, opioides e não opioides importantes, fato de morfina, tramadol, codeína, dipirona, anti-hemorrágicos, transamin e vitamina K. Os cuidados de enfermagem para esses tipos de cuidados, por esses tipos de trauma, é a avaliação primária do XABCDE do trauma, né? Segundo, com segurança do socorrista, avaliação de classificação da lesão, imobilização do objeto encravado, não retirar sob nenhuma hipótese o objeto encravado, tá? Encaminhar ao hospital. Para traumas abdominais, contusos, né? Avaliação primária do XABCDE, técnicas de retirada de veículos, contenção de hemorragias, em caso de evisceração, limpar com soro fisiológico, cobrir com compressas estéreis e envolver em plásticos estéreis, né? Envolver a lesão com ataduras e esparadrapos. Avaliar sinais vitais de oximetria e fornecer suporte ventilatório, encaminhar imediatamente ao hospital e administrar medicamentos prescritos. Que ó, tem todas essas técnicas que devem ser utilizadas para tanto no cuidado por traumas por armas de fogo como armas brancas e os traumas abdominais contusos, tá? E os traumas de extremidades musculoesqueléticas, ó. Existem essas lesões, né, que são afetadas, que afetam geralmente os membros superiores e inferiores, e tem baixa mortalidade, né? Sabemos que o nosso corpo tem 16 ossos, tá? E que as causas desses traumas, os sinais e sintomas, eles são relacionados a fraturas, né? Com a dor forte, deformidade, edema, impotência funcional. E quando há uma crepitação óssea, os sinais também podem apresentar, quer dizer, essas crepitações ósseas. E em relação às luxações, vamos ter dor, né? Deformidade, impotência funcional, palidez, edema. E as entorses, que são, geralmente vai ser dor, edema e equimose, tá? E temos as amputações, que as amputações geralmente é quando o membro se parte, né, da estrutura, ocorrem hemorragias que não estanca, perda do membro acometido, né, dor intensa, sinais e sintomas, síndrome do esmagamento, né, quando o órgão
tanto inferior, superior esmagado, tá? Onde há uma fraqueza muscular, dor e falência renal, tá? Os cuidados de enfermagem em relação às fraturas é a avaliação primária de XABCDE, avaliação da cena, imobilização adequada com talas e ataduras fixas, né? Curativo de lesão, soro fisiológicos, gases e ataduras, identificação do tipo de lesão no esparadrapo e curativo seco e úmido estéril, tá? Controlar sangramentos, limpeza de enxágues, de sedimentos com solução salina, reavaliar o pulso periférico e perfusão e encaminhar o serviço hospitalar e administrar analgésico. Nos casos das luxações, a avaliação deve ser primária, né? Utilizar XABCDE, tá? A avaliação da cena, aplicar compressas com bolsas de gelo, imobilizar a lesão até a chegada do ortopedista e colocar o paciente em posição confortável e administrar analgesia. Em tosse, a imobilização do paciente e analgesia. Cuidados de enfermagem nas amputações, avaliação, né, do XABCDE, sempre. Em todos os traumas a gente vai fazer a avaliação primária, né, o XABCDE. Avaliar a cena, controlar hemorragias com compressões e torniquetes, conservar o membro amputado com bolsas de gelo, com volta e um pano limpo, encaminhar imediatamente ao hospital, o tratamento definitivo será o implante do membro amputado, tá? Em esmagamento também vamos utilizar o XABCDE do trauma, avaliar a cena, controlar hemorragias com compressões de torniquete, cobrir ferimentos com os curativos secos, evitar manipular a lesão que não sangra e encaminhar imediatamente ao hospital e administrar analgésicos e fármacos do sistema renal. As condutas, né, do socorrista para traumas de extremidades é a contenção das hemorragias, tá? Através dos torniquetes, fazendo a parte curativa. Em caso de fraturas, nós vamos fazer a imobilização, tá? Isso é muito importante, é uma das primeiras assistências que devem ser feitas por os profissionais socorristas, tá? Bom, pessoal, esse só foi um resumozinho sobre trauma, tá? Temos a classificação do trauma, XABCE do trauma, que eu tenho um manual que eu vou mandar para vocês lerem e resolver uma atividade. Mas assistam essa aula, façam a leitura do XABCD do trauma para poder entender e resolver o questionário, tá? Bons estudos.